Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, Bom dia, orquestra. Bom dia. Olha, irmãos, meia dúzia de gato pingado mais forte que essa multidão aí. Vamos lá, com alegria, um dia alegre que o Senhor nos deu. Bom dia. Bom dia. É assim, nós somos salvos por Cristo Jesus. Cristo venceu na cruz, iremos vencer com Ele, e um dia estaremos todos juntos nas mansões celestiais, amém? Amém. Essa é a nossa alegria. Nós temos que cantar e dar um bom dia, porque se estamos aqui é porque Deus nos deu este privilégio, esta oportunidade. E sendo assim, quando Ele fizer a chamada, lá estaremos, amém? Amém. Ih, gente, eu só não vai estar não, acho que eu vou estar sozinho lá. Quando Cristo fizer a chamada, lá estaremos, amém? Agora sim. Ô Pato, você vai estar lá? Então canta com vontade aí. Sandoval, você vai estar lá? Então canta com vontade. Cordeiro de Deus, você vai estar lá? Canta com vontade. Vamos lá, quem mais vai estar lá? Ronaldo, você vai estar lá? Não, depois informativo. Ronaldo, difícil antes de levar, hein, cara? Você é pesado pra caramba, hein? Ah, você vai ter sua asa? Beleza. Eliana, você vai estar lá? Haja asa, hein? Haja asa pra levar esse homem. Paulo Kudulov, e aí, você vai estar lá? Faz o baixo aí. Seu José, você vai estar lá? Canta o baixo aí. Cadê minha mãe? Tá ali? Irmã Creuza, vai estar lá? Aê, canta aí com vontade. Alfredão, você vai estar lá? Veio meio devagar hoje? Veio devagar? Marlene falou que você veio devagar hoje, hein? Quase que ela perdeu a hora, hein? Rapaz, aperta esse pé aí. Vamos cantar com alegria? Dorival, meu filho, saudade de você, rapaz. Canta com alegria aí. Adoniran, solta a voz, penetra. Chuchu. Ué, tô rindo por quê, gente? Por causa do penetra?
Um dia eu conto essa história, né, Penetra? Um dia eu vou contar. Flávia, canta aí. Isabel, Sofia, canta aí. Vamos lá? Quando o Sim fizer a chamada, lá estarei. Ô Paulo, canta aí, beleza? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Nesse tão tá bonito, vamos lá. Vamos lá. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Amém. Glória a Deus. E espero ver todos os irmãos lá. Amém? Podem sentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Essas informações são para você, por isso pedimos a sua atenção. Como que um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo? A igreja primitiva começou a crescer de uma forma exponencial por causa das pessoas comuns. Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias foi a elaboração de um credo. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o império. Eram besuntados de piche e queimados, vivos. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. Por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Comece 2020 estudando música. Planeje o seu primeiro semestre, pois as matrículas do SEM estão abertas e as aulas começam dia 4 de fevereiro. Essa é a sua oportunidade de aprender a tocar teclado, violão, bateria, guitarra ou algum outro instrumento. Faça uma visita ao Centro de Ensino Musical no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. O ano
ano está começando e essa é uma ótima oportunidade para você conhecer mais a Deus através do estudo bíblico. Por isso eu convido você a vir estudar na Escola do Discípulo. Já agora no mês de fevereiro nós começaremos com o curso Poder da Oração, um estudo no Sermão da Montanha, o curso Nós Somos, a nossa identidade como igreja, além dos cursos de liderança para você que deseja se preparar para liderar um pequeno grupo e também os cursos de batismo. No mês de maio nós teremos um estudo nos profetas do Antigo Testamento, um estudo na carta de Tiago, como ler a Bíblia e o novo curso Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Como nós encontramos propósito e esperança em meio ao sofrimento da vida. E nesse semestre, a Escola do Discípulo tem uma grande novidade. Nós ofereceremos o curso Panorama do Antigo Testamento, totalmente online e gratuito. Você poderá estudar na sua casa, através do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Todos os nossos cursos são gratuitos e as inscrições já estão abertas. Acesse o nosso site, o aplicativo da igreja e venha estudar com a gente na Escola do Discípulo. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Um feliz ano novo para você e que Deus abençoe. Fiquem todos ligados, porque em fevereiro retornam o culto Cesta de Bênção, o Tadel, as vigílias e as reuniões do Viva a Vida. Nosso site, boletim, redes sociais e aplicativo estão à sua disposição para tirar dúvidas, rever essas e outras informações. Tenha uma ótima semana e até a próxima! Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aí no mês 2020, mês de janeiro já está acabando, e as nossas metas, as nossas promessas que nós fizemos, de tantas mudanças, se você não começou, é a hora de começar. E uma delas é dar mais atenção aos seus netos, né, que a maioria que vem nesse culto já tem netos. E você que é mãe ou pai, também gastar um tempo a mais com seus filhos. Principalmente porque a concorrência ela é desleal hoje, né? Porque o seu filho ele tem muito tempo com a tela do computador, do smartphone, do celular, do tablet, e ele vai gastar um tempo ali muito considerável com o videogame também, e de alguma forma ele vai ser influenciado, e aquelas informações vão determinar muitas vezes o comportamento dele. Vocês sabem que muitas crianças se tornam mais agressivas, ficam mais impacientes, principalmente os adolescentes que já começam a tomar decisões, dependendo do conselho que ele recebe de um youtuber, ele acaba levando aquilo para a vida, e aí você começa a debater com seu filho, ele não quer mais vir à igreja, ele já começa a questionar o dízimo, a igreja, os horários dos cultos, ele vem, assiste uma mensagem, ele questiona aquela mensagem, começa a questionar o pequeno grupo, e aí você não entende, você fez tudo certo, e você tem a impressão que você está perdendo o seu filho, você já não consegue mais ter paciência para conversar, porque às vezes ele tem mais informação do que você. E eu vejo muitos pais perdendo debates para os adolescentes, principalmente na área da política. Eles gastam lá, enquanto você está trabalhando, ele está 5 horas assistindo os vídeos. Enche de informação, fica atualizado, aí você chega, vai debater com ele, você não consegue. Então, realmente a igreja se preocupa com isso já há 5 anos, desde 2015 que o projeto Pais Discipuladores começou, para você ter um encontro semanal com o seu filho. E muitos pais não sabiam por onde começar. E a igreja, então, toda semana, através do boletim da igreja, se você recebeu, você pode ir guardando todo o boletim. Na segunda capa aqui vai ter Drops Pais Discipuladores, você pode arquivar e guardar, vai montando o livrinho seu lá. E também você pode acessar no YouTube e no Facebook do Ministério Infantil. Toda semana a produtora já termina de montar, já posta lá, e nós também temos o trabalho de enviar nos grupos de WhatsApp. Então, você não tem desculpa para não achar um tema. Se você achar que aquele tema não foi bom para essa semana, você fala, não, eu preciso falar sobre sexualidade, sobre comportamento, sobre esperar, sobre as voltas às aulas, você também pode mudar o tema, desde que você mantenha essa ideia, esse projeto de encontrar com seu filho pelo menos uma vez por semana para conversar com ele sobre coisas profundas. Amém?
Essa semana, o Ministério Infantil está te desafiando a fazer as compras de materiais escolares junto com seus filhos, né? Quem aqui já foi, quem é avó, já passou por esse momento de comprar o material, sabe que a criança fica ansiosa, ela quer o lápis de cor mais bonito, né? Quem não queria aquele estojo de lápis de cor de 24 cores, né? Eu, por exemplo, nunca tive o caderno de 20 matérias. Lembra quando saiu o caderno de 20 matérias, que era bem grandão? A minha mãe ganhava aqueles cadernos do governo, que a folha era amarela, você ia passar a borracha, rasgava a folha. Eu sempre tive o caderno do governo, a minha mochila era uma sacolinha, minha mãe era muito humilde na época, então eu nunca tive um caderno de 20 matérias, eu nunca tive um estojo de 24 cores, e as crianças vão lá, elas querem o que é mais caro, né? E às vezes os pais não têm condição. E tem pais que, mesmo tendo condições, seguram um pouco para testar a ansiedade do filho. Então você fala, não, hoje eu tenho condições de dar o que o meu filho quer. Mas, às vezes, é necessário você ser sábio e usar da pedagogia para segurar, para ver qual é o nível de ansiedade, como ele lida com aquela frustração, como que ele sente que ele deve esperar e que realmente aquilo é necessário para a vida dele. Então, o Drops está aí, ensinando você a combinar com seus filhos, o que é muito bom. Sempre que você for sair, combine antes. Leia o Drops. Aqui tem os tópicos. Olhe o material do ano anterior e verifique o que precisa ser realmente trocado. Pais, confiram nos grupos de WhatsApp se tem alguém disponibilizando algo. Converse sobre o que vai comprar e qual artigo o filho poderá escolher. Faça combinados para que nem ele, nem você se surpreendam. O que não usar, doe para o ministério e depois converse com ele sobre as compras. Então, olha o tanto de coisa que dá para fazer numa simples compra de material escolar. Ensinar seu filho a doar, se comportar, lidar com a ansiedade, saber que aquilo não é o momento de comprar algo muito, falar sobre valores, que aquilo custa dinheiro. Amém? Está desafiado? Então vamos colocar em pé. Vamos orar pelos facilitadores. Hoje o Ministério Infantil vai continuar ensinando sobre as parábolas para os seus filhos. Ao final do culto, pergunte para o seu filho, filho, o que você aprendeu hoje lá no Mini? Faça esse teste com ele, que da próxima vez ele vai prestar muito mais atenção nos professores, porque ele sabe o que você vai perguntar. Estenda uma das suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu nesta manhã, nesse ano de 2020, finalizando janeiro, e tantos desafios nós já superamos no nosso país, na nossa cidade, e muitos são desafiados a discipularem os seus filhos para terem filhos amorosos, carinhosos e que tenham boas profissões e um casamento e bons filhos também. Obrigado porque o Ministério Infantil tem o desafio de ensinar às crianças o valor da Tua palavra, semana após semana, domingo após domingo. Pedimos que o Senhor nos direcione nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças até 9 anos aqui na frente e a partir de 10 anos pode seguir pelo corredor. Amém, que bênção. Qual é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos? A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é Jesus, porque é uma herança eterna, incorruptível. Então, pense nisso, é para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que estão perto de você. Então, vamos deixar esse legado, amém? Na próxima semana seria o nosso Tadel normal, só que nós vamos ter o nosso Tadel este mês no segundo domingo, dia 9. Então, todos os líderes de célula, supervisores, coordenadores, os auxiliares, líderes em treinamento, para que todos vocês venham dia 9, vai ser o nosso Tadel aqui na igreja, é o Tadel da família. E vamos ter também
o Tadel no domingo, e na terça, dia 11, nós vamos ter aqui na igreja um Tadel especial, com supervisores e coordenadores, onde o pastor Gilson vai estar alinhando a nossa visão e vai estar dizendo à liderança de os coordenadores, supervisores, como que nós vamos caminhar este ano. Então, é muito importante que todos participem, amém? Nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que nos visitam. Se você está aqui pela primeira vez, se é de outra igreja está visitando, por favor, se coloque em pé, nós queremos te dar um abraço. Ali, ó, temos uma pessoa, por favor. Ali temos uma senhora. Muito bem, mais alguém? Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe suas vidas. A nossa igreja trabalha com células, então, se você quiser participar de um pequeno grupo multiplicador durante a semana, entre em contato ali no balcão de atendimento e você poderá, então, participar também de um pequeno grupo. E agora nós vamos ter um momento muito especial. Preste atenção, o momento da missão. Eu sou o Fernando, casado com a Marluce, pai da Tafani, do Fernandinho, da Vitória, servo de Deus, teu irmão em Cristo, congrego, tenho o privilégio de congregar na primeira igreja batista em Campo Grande, uma igreja que tem dado para o Impacto Aventuras, um ministério que eu faço parte, todo o suporte que nós precisamos no campo. Nós atuamos sempre nas escolas públicas em Campo Grande, no estado e até Brasil afora. Nós temos cerca de 1.200 atendimentos por mês, quando a média nossa é de 1.200 atendimentos. Nós temos nossa sede no bairro Guanandi, onde nós atendemos semanalmente cerca de 300 crianças com balé, complemento escolar, artesanatos. Nós estamos agora montando uma parede de escalada lá dentro da nossa sede. Quando nós vamos à escola, o que acontece? A escola ela é dividida em duas etapas. Uma etapa é a etapa de auditório, onde as pessoas cantam, dançam, falam de sonhos, ladrões de sonhos, e a outra parte é onde nós montamos parede de escalada, tirolesa, futebol de sabão, high jump, vários brinquedos, que naquele dia na escola era assim, algo inimaginável que está acontecendo. E aí nós precisamos de disciplina. E eu nunca pedi para fazer parte desse setor de disciplina, mas eu fui meio que colocado ali para fazer parte da disciplina. Então, quando alguém não consegue seguir ordens, aí o pessoal já traz aquele guerreiro, aquela guerreirinha para mim e me entrega, né? Teve uma escola em Campo Grande que o menino, o nome dele é João, e ele estava dando problema em todas as filas. Você sabe o que quer dizer todas as filas? Todas as filas. Me trouxeram ele e eu sentei com ele e ele não olhava nos meus olhos. De repente eu coloquei num nível ali, fiquei frente a frente com ele e perguntando para ele com quem ele morava. Ele falou que morava com a avó. Perguntei onde estava o pai. Ele falou que o pai estava preso. Perguntei da mãe, a mãe havia abandonado. Gente, essa é uma história das escolas. Isso é uma realidade do dia a dia. E aí eu comecei a falar com ele sobre os sonhos. E ele falou para mim que o sonho dele era morar na Máxima, onde o pai dele estava já. Eu não sei como que você vai assimilar isso, mas essa é a realidade das escolas de Campo Grande, crianças sonhando em ir para o presídio. Eu sei que, pela graça de Deus, e somente pela graça, em 5 minutos de conversa, eu estava com aquele menino abraçado e levando ele para a fila de novo. Já não era o mesmo João de antes. Então, às vezes, custa tão pouco. A graça que Deus deu para você, ela tem que ir de graça para outros, porque senão eu não consigo entender o sentido da graça, se não for para repartir com os outros. Então as escolas, as creches, Campo Grande, o Brasil está cheio de pessoas necessitando dessa graça. Se você pode dar palestra, as escolas precisam de palestra, pessoas que, maridos de uma mulher só, pessoas que se formaram, que venceram na vida, estão vencendo em Cristo. O mundo precisa saber que você é vitorioso em Cristo, e o melhor lugar que tem é a escola. Nós gostaríamos de atender 2 escolas no mês. Para isso, você que está me assistindo, vem fazer parte disso, 2 escolas no mês. Nós temos equipamento, precisamos de voluntário. Eu sou muito privilegiado, eu sou chapado em Cristo o tempo inteiro, eu dou risada do que Ele faz, né? Assim, dos mimos dele. Eu tive o privilégio eu sempre pedi para Deus para ser um pai presente na vida dos meus filhos, então dos 3 eu pude participar muito da vida deles. E legal, mas isso aí é só obrigação de um pai, ser presente na vida do filho. Só que depois disso Deus começou a me mimar com outras pessoas. Nós temos lá no Impacto, um projeto que chama-se Nova Geração.
E do Nova Geração nós temos lá onde começou, na casa da tia Odete, os netos da tia Odete, hoje fazendo faculdade, outros para entrar na faculdade. Nós temos os filhos do Marcelo e Marilene Gamarro, o Marcelinho já cola com a gente. Hoje já são jovens, entrando no mercado de trabalho e aprenderam a escalar conosco, aprenderam a fazer nós, amarras, já fizeram cursos de NRs conosco, então hoje nós vemos que eles já são uma realidade, já estão capacitando outros. Tem crianças sonhando em fazer parte do Impacto Nova Geração, eles querem chegar lá no topo, ir para as escolas, ir para o campo. Eu não tenho muitas habilidades, mas você tem. Você pode dar cursos para eles, de repente de NRs, coisas específicas. Eu sei que Deus quer te usar, deixa Deus te usar, Vaso. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você faz o que você faz? E eu sempre respondo, cara, é gratidão. Quando eu olho da onde eu saí, não cheguei ainda, que a Nova Jerusalém está aí, eu estou marchando. Mas sem gratidão, cara, eu creio que é impossível agradar a Deus. Sem gratidão, não faz sentido as coisas que a gente faz. Então eu quero primeiro agradecer a Primeira Igreja Batista em Campo Grande, pelo cuidado, pelo carinho, pelo treinamento que nos dá. É muito bom saber que quando nós saímos para o fronte, para o campo de batalha, tem uma igreja prostrada, de joelho. É muito bom ainda deixar aqui uma deixa para o nosso pastor Gilson. Pastor Gilson, quando me encontra no trânsito, fala, você está indo ou você está vindo? Gente, é muito bom. Glória a Deus pela tua vida, pastor Gilson, por aquilo que Deus colocou no coração do Senhor. Eu sei que missões para o Senhor não é um evento, é vida o dia inteiro. Quero agradecer a vocês dos pequenos grupos. Cara, como é bom saber que tem gente orando por nós. Como é bom, às vezes, ser mimados por vocês, como foi meu aniversário agora. Aniversário da Marluz nem chegou, o pessoal já está aí, né, felicitando. Às vezes, no campo, a gente sente algumas coisas esquisitas, meio uma solitude, mas quando você olha para o Zap, você vê que tem grupos ali orando, grupos chamando a gente para fazer visitas. Quero fazer aqui uma deixa especial ao pastor Afonso e Dalva, que cuida de nós assim de uma forma sobrenatural, e é sobrenatural mesmo. Gente, e eu quero dizer para vocês sobre os nossos sonhos. Nós temos sonhos. O Impacto precisa de caminhão, carreta e ônibus. Entendeu? Caminhão, carreta e ônibus. Eu não sei como. Precisa de grafiteiro e tal, porque com caminhão nós vamos conseguir ter uma logística melhor. Com ônibus, cara, essas crianças vão sonhar, vão espirocar o cabeção e vão chegar a lugares fantásticos em Cristo. E a carreta é aquilo assim, nós estamos aí Brasil afora, e eu sei que quem deu para nós o sonho vai também dar a provisão. Cola com a gente, ora por isso, ora para que a cada dia mais as pessoas na igreja tenham prazer em colocar a mão no bolso e ofertar na oferta missionária de fé. Ela chega para nós, chega para todos os outros projetos, é o que nos sustenta no campo. Muito obrigado. Vem fazer parte disso. Shalom Adonai para você. Te espero no campo. Que projeto lindo! O Fernando e a Marluce são nossos missionários. Nós temos que orar. Gente, nas escolas públicas, e quem é professor sabe disso, tem pessoas, tem crianças que necessitam mesmo de Jesus na vida, no dia a dia delas. Elas se sentem sozinhas, perdidas, abandonadas, sem saber que Deus a ama. Então, este é um projeto que leva Jesus a essas crianças. Então, nós devemos apoiar, orar pelo Fernando, pela Marluce, por todo esse grupo que trabalha, que faz um trabalho espetacular. Eu já participei de um retiro lá em Piraputanga. É sobrenatural o retiro deles, realmente é muito bom. Eles fazem toda a Páscoa. Se você quiser participar, você também pode entrar em contato com eles e conhecer melhor o projeto. Mas ore para que eles possam alcançar cada dia mais pessoas para Jesus. Amém? E sabe por que eles têm que alcançar? Porque é delicioso crer em Jesus. Não é gostoso? Como que é a sua vida com Jesus? Boa ou ruim? Excelente, excelente. Sabe por quê? Quando você tem Jesus no coração, vai ter os dias que são bons, vai ser os dias que não vão ser tão bons, mas Jesus vai estar do teu lado. Jesus vai te dar a paz, aquela paz que nós lemos, que não é uma paz passageira, é uma paz que vem e fica, é uma paz incompreensível. E nós vamos cantar agora esse hino que diz:
Que delícia crer em Cristo. E nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esses dízimos e essas ofertas vão para esses projetos que nós estamos vendo a cada domingo. Vão para a manutenção da casa de Deus. E nós vamos trazer com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Pode ser de dia, pode ser de noite, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Pode fazer frio ou fazer calor, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente. Neste mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo. Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu.
pode ser montanha, pode ser um vale. Sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Pode ser floresta, pode ser deserto. Sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Sigo para o alto, sigo sempre em frente. Neste mundo nada nem ninguém poderá me deter. Confiante eu sigo, Cristo é meu amigo. Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu. Sempre vou andando, sempre vou andando, sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu. Glória a Deus, que delícia ouvir que Cristo é o nosso amigo, não é? Tem coisa melhor do que chegar aqui e já ser ministrada por tudo que a gente está ouvindo, mas ter a certeza que Cristo é o nosso amigo. Queria que você pudesse virar para a pessoa que está aí do seu lado e falar assim: Cristo é seu amigo. Pô, que amigão que você tem. Eu acho que você está bem protegido. Ninguém é doido de brigar ou brincar com você, porque você tem um grande amigo. É tão bom quando a gente tem um grande amigo e quando nós temos uma pessoa em quem nós confiamos e temos certeza que ela é um presente de Deus na nossa caminhada. Cada um pode lembrar de pessoas que foram colocadas por Deus, que fazem parte da nossa história, que contribuíram para o que a gente é hoje. A gente aprende com Jesus que ninguém anda sozinho. Eu li ali, falei, quarteto dos amigos, né? E até a brincadeira deles mostra a intimidade que eles têm, a forma que eles se comunicam. E é muito bom quando a gente entende quem está do nosso lado. Mas quando nós temos esse amigo, nós queremos conhecer mais, andar com ele, a opinião que ele tem, o valor que ele nos passa, aquilo que ele nos diz é importante. Nós começamos a dar valor. E quando Jesus é o nosso amigo, ele também tem interesse que a gente tenha tempo de ouvi-lo. Tempo de saber o que esse amigo quer dizer para nós, tempo daquilo que a gente fala com ele e fala: Pai, para eu te obedecer, eu preciso te ouvir. Tem gente tentando obedecer a Deus sem ouvir aquilo que Ele pediu que nós venhamos a fazer. E nessa virada de ano, eu falei: Senhor, esse ano eu preciso te ouvir. E chega a parecer até estranho, porque algumas pessoas vão dizer: poxa, mas a gente ouve a Deus. Como nós ouvimos a Deus? Como cada um entende ouvir a voz de Deus? E Deus, Ele se manifesta na sua multigraça, falando de várias formas. Mas nós precisamos entender o que realmente vem de Deus. E eu, no início do ano, falei: Senhor, eu gostaria de experimentar de uma forma muito diferente, numa dimensão de ser guiada totalmente pelo Teu Espírito. E comecei desde o início do ano, porque em setembro, meu aniversário, eu ganhei um devocional. E eu fiquei doida para começar aquele devocional no dia seguinte do meu aniversário. E eu senti na hora o Espírito Santo me segurando ali. E eu falei: não, eu vou iniciar na virada do ano. Então passou setembro, outubro, novembro, dezembro. E quando eu estava ansiosa para começar o meu devocional com a minha leitura bíblica. E por incrível que pareça, esse devocional fala do início ao fim, de como devemos ouvir a Deus.
Deus já sabia. Deus sabia do desejo do meu coração. Ele é meu amigo. Sabe aquele amigo que olha para a gente e sabe que você não está legal? Sabe que a tua voz não está diferente? Ele fala assim, o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. Ah, aconteceu sim. Você pode não querer me falar. Mãe, pai, pessoas que andam ao nosso redor começam a nos perceber no jeito que nós falamos, no jeito que estamos agindo, nas nossas atitudes, se nos escondemos, se ficamos quietos. Mas eu quero te dizer que Jesus, mais ainda, mas nessa compreensão de ouvir a Deus, nós precisamos entender quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos dando ouvidos. Como Deus fala com você e como você tem certeza que é Deus falando com você. Tem gente que diz assim, eu vou fazendo e se for abrindo as portas eu sei que é de Deus. Se não der certo, não é de Deus. Cada um arruma uma receita ou uma forma de entender o que Deus está falando. Mas será que realmente a gente está ouvindo Deus da forma que Ele quer falar? Será que eu estou dando tempo a esse amigo? Nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas têm falado de Deus, têm usado a palavra de Deus. Isso ficou muito mais rápido com a internet, com aquilo que a gente recebe no nosso telefone, nos nossos grupos de WhatsApp, como o Fernando falou aqui, os nossos grupos de WhatsApp, principalmente com aquilo que a gente também tem assistido na internet e na televisão. Tem pessoas ouvindo a Deus de várias formas, mas será que a pessoa tem ouvido a Deus mesmo? E o texto que eu quero compartilhar da palavra de Deus, que está no livro de 1 João, capítulo 4, João vai falar ali, João está escrevendo uma carta a algumas igrejas, e João vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre realmente examinarmos aquilo que nós temos ouvido e examinarmos também aquele que tem ouvido, aquele que está ouvindo as coisas que estão sendo faladas. E ler o livro de João é muito gostoso, porque João é considerado o discípulo do amor. Então, da mesma forma, quando ele exorta, quando ele quer trazer as pessoas de volta para o Evangelho de Cristo, ele ainda faz com muito amor, sempre chamando cada um deles de amados e de filhinhos. E essa carta que está aqui, em 1 João, é uma carta que foi enviada às igrejas, aqueles que estavam participando já do convívio da comunidade cristã, aqueles que diziam já conhecer a Cristo. Olha, João estava falando assim, olha, é para vocês. E quando nós ouvimos isso, fala, mas o que João queria? João estava escrevendo lá de Éfeso, alertando as igrejas lá da Ásia Menor, sobre o que estava chegando perto das igrejas, falsos profetas, anunciando a palavra de outra forma, trazendo dúvida, fazendo com que muitos que estavam ali na igreja, no convívio da comunidade, já tivessem saindo e largando a sua fé. E hoje, cada um usa o texto que quer, no contexto que quer, para o seu próprio pretexto daquilo que quer fazer. E quando o pastor Gilson nos direcionou e nós estávamos em oração para o que Deus queria cuidar, o que Deus queria falar conosco esse ano, e família. A nossa família sob nova direção. Quem ouviu? A nossa família sob nova direção. Mas o pastor Gilson disse, olha, para que eu possa também ser bênção na minha família para uma nova direção, eu preciso que a minha vida esteja sob nova direção. E quando nós falamos que tem alguém nos dirigindo, nos guiando, é sinal que nós estamos ouvindo alguém que está nos dando o caminho a seguir. E quem está
na direção da sua vida, quem está sendo a influência da sua vida, quem tem direcionado você para as decisões que você tem tomado. E aqui, João está falando de uma forma tão gostosa. Olha, maior é o que está em nós. Mas nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer falar. Feche os seus olhos, por favor. Pai, aqui é a tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que além de mim, ó Deus, sou tão pequena, aprendendo tanto do Senhor, mas ainda a complexidade é tão grande daquilo que vivemos, entendemos e compreendemos de Ti. Não tem como a nossa mente, não tem como o nosso amor imensurar, ó Deus, a grandeza da Tua sabedoria e do Teu amor por nós. Mas o Senhor conhece o nosso coração e o nosso desejo e a nossa fé em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por amor a nós e ressuscitou. E Ele é a razão da nossa fé, da nossa esperança, e nele cremos todos os dias e buscamos entender o Teu propósito. Por isso, Pai, te peço que o Senhor nessa manhã vai além do que eu posso estar falando, mas que o Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade, encontre o coração de cada um, ó Pai, e que a Tua palavra possa frutificar para a edificação da Tua igreja, para que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa o seu coração aberto. Não tem como Deus ministrar num coração duro. A gente tem que pedir que o nosso coração esteja sempre molinho na presença de Deus. Vamos acompanhar o texto, então, que está lá em 1 João 4, do 1 ao 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Nesse texto, João, discípulo do amor, está falando: examinem-se. É uma autoanálise. Existia uma preocupação. Sabiam que ali existiam muitos falsos profetas que estavam anunciando, distorcendo a palavra de Deus, e eles conheciam a Cristo, mas não confessavam a Cristo. E estavam trazendo dúvida a muitos ali da comunidade, ameaçavam a comunidade ali. E João escreve essa carta tão doce, chamando de amados e filhinhos, porque a igreja, é isso que nós somos, uma família, a igreja de Cristo. Mas ele começa falando, nós precisamos fazer uma autoanálise. Você precisa entender o que Deus quer dizer com essa autoanálise. Eu preciso, primeiro, tomar cuidado e não confundir. Gente, isso é muito importante. Eu preciso não confundir a fé cristã com a credulidade. A fé verdadeira pela qual vivemos, ela examina o seu objeto antes de depositar a sua confiança nela.
Tem gente crendo em muitas coisas. E ela vai dizer, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa de fé. Mas nós, que temos o Espírito da verdade, precisamos saber qual é o objeto dessa fé. Alguns creem na natureza e passam horas abraçados com uma árvore. Cada um tem uma fé. E às vezes até a gente escuta alguns médicos dizer, olha, nós hoje já temos certeza que a fé cura. Não importa no que você tenha fé, mas tenha fé. Então hoje as pessoas se sentem até um pouco questionadas, porque por que só existe um Deus? Por que só existe uma fé? Eu tenho fé, eu vivo isso. Mas nós precisamos entender que aqueles que conhecem o Espírito da verdade precisa saber qual é o objeto da fé, no que nós estamos colocando a nossa fé. E quando você estuda essa carta, a gente percebe que muitos desses falsos profetas tinham participado da congregação, tinham feito parte um dia daquelas igrejas, daquela comunidade. Sabe por quê? Porque quando a gente vai se distanciando, e a gente começa a perder o contato com aquele que sustenta a nossa fé, nós começamos a compreender e usar isso a favor daquilo que nós queremos viver. Isso é muito rápido. Quantas vezes alguém precisa de uma palavra e a gente fala, olha, eu sei que está na Bíblia, eu acho que é assim. Mas não temos aquilo de uma forma clara do qual é a razão da nossa fé em Cristo Jesus. Então, crer e depositar a fé em algo não é a mesma coisa. Nós precisamos saber qual é o objeto dessa fé. Assim, João está dizendo aos seus leitores, experimentem, provem ou testem se realmente procedem de Deus aquilo que é chegado à comunidade. E eu estou falando até de igrejas, até quando nós estamos falando, precisamos ter certeza que isso vem da parte de Deus, da palavra de Deus. Convicção da palavra de Deus, daquilo que é falado, que é examinado as Escrituras. E eu confesso a vocês que isso é um temor muito grande, de chegar e anunciar a palavra de Deus como ela realmente é. E ele está dizendo assim, precisamos entender que o profeta, que o pregador, aquele que anuncia a sua fé, é um órgão comunicador de algum espírito. Os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação do Espírito de Deus. Que um pouquinho mais para frente, lá, continuando os capítulos de João para frente, ele vai dizer, denominado o Espírito da verdade. E olha como isso é tão rápido. Os meus filhos, eu acordo, vou ter o meu tempo de devocional antes deles, e quando eles descem, eu estou fazendo minha devocional. E aí eu perguntei para eles o que eles gostariam de ler primeiro, um livro esse ano. E a Ana, minha filha de 6 anos, escolheu ler Jó. Eu queria que eles começassem a ler Provérbios, mas ela falou, mamãe, eu quero ler a história de Jó. Eu falei, tá bom. E o José, Provérbios. Ela estava lendo Jó, e ela leu, cada dia ela leu um capítulo. E quando José acordou depois, eles começaram a conversar. E ela disse, José, você não vai acreditar. Jó acordava de madrugada, orava e oferecia sucrilhos a Deus em favor dos seus filhos. Aí o José deu uma risada. Sucrilhos, Ana? Não, sucrilhos não. Está escrito na Bíblia. Não, Ana, não está. E eu só escutando. Aí ele começou a rir e falou, pode pegar a sua Bíblia, não vai estar escrito que Jó oferecia sucrilhos. Aí ele já veio, mãe, Jó oferecia sucrilhos a Deus? Eu acho que a Ana leu errado. Aí eu falei, filha, pega a sua Bíblia. E ela já brava porque ele estava rindo dela, né? E aí Jó oferecia sacrifícios.
Aí ele ria e ela ficou muito brava que ele riu. Mamãe, eu anotei porque eu achei lindo, principalmente que ele acordava de madrugada. Não eram sucrilhos, mas eu achei diferente. Ela tem 6 anos, ela está lendo a palavra de Deus, e Deus falou isso muito comigo. Ela está tendo a interpretação dela, da realidade dela, de como ela vê a palavra de Deus. E não acho que é diferente conosco. Eu lembro quando várias vezes, quando eu me converti, as pessoas falavam, ora, abre a Bíblia assim, que Deus vai falar com você. E isso nunca deu certo comigo. Caíam coisas nada a ver, eu falava, Deus, eu não entendi. Não entendia mesmo. A nossa compreensão com Deus, a nossa compreensão da palavra de Deus cresce de acordo com que a gente tem interesse, vontade de saber realmente aquilo que Ele está nos dizendo. E o José disse para ela, Ana, eu li Provérbios hoje. E na parte do Provérbios dizia assim, que o preguiçoso, o jardim do preguiçoso, tem espinhos, urtigas e o muro está desabando. Aí ela falou, por quê? Aí ele, porque ele é preguiçoso. Ele não quis arrumar o jardim. Ele não quis arrumar o muro. Ele devia estar fazendo outra coisa, dormindo, sei lá. Aí eu ouvindo os dois conversar. E aí eu falei para ele, mas José, mas e aí, o que você entendeu que Deus falou com você? Mãe, olha o que virou as coisas dele. Aí eu falei, então, mas por quê? O que Deus não gosta? Aí a Ana falou, é da preguiça. A compreensão passa por isso, por um tempo de conversa, de entendimento, de explicação, onde a gente vai aprendendo, onde a gente vai abrindo um leque para entender o que vem da voz de Deus. E isso vem com maturidade. Isso vem com o tempo que a gente passa com Ele. Então, nós temos que ter cuidado, pois por trás de cada um que anuncia, existe ou um espírito da verdade, ou o espírito do erro, que é o diabo. Isso tem acontecido de uma forma muito clara. Tome cuidado. Deus nos deu o espírito da verdade. Hoje nós estamos vivendo a época da pregação, onde muitas vozes têm clamado pela atenção de muitos. Isso tem aumentado o número de seitas, tem ganhado um amplo apoio popular, e eles têm levado as pessoas a buscarem uma inspiração especial em certas pessoas que usam 1 ou 2 versículos ou um contexto para trazer uma autoajuda de uma forma que a gente vê a palavra de Deus sendo distorcida. É uma teologia distorcida que nos leva a ter as coisas desse mundo. E a gente começa a viver aquilo, achando que aquilo é tudo que eu precisava. E tem gente se alimentando de um vídeo atrás do outro, sem perceber e sem se examinar se realmente a palavra de Deus está dizendo isso. Cuidado, irmãos. A moda de usar a palavra de Deus fora do contexto para o seu próprio pretexto está em alta cada vez maior. Quantas pessoas recebem palavras ou direções que não vieram de Deus por não examinar aquilo que está recebendo? Isso é muito sério. Isso tem que trazer para nós um temor muito grande daquilo que nós estamos ouvindo, do que nós estamos lendo. Eu recebi esses dias de um rapaz da nossa rede, ele mandou vários vídeos e disse, pastora, dá uma olhada nesses vídeos, porque tem uma galera aqui das células assistindo esses vídeos. E, assim, alguns são legais, mas outros, assim, completamente diferentes. A senhora podia olhar e depois dar uma devolutiva para a gente? Eu fiquei impactada de ver como uma pessoa pega a palavra de Deus e consegue transformar isso para algo tão forte contra a palavra de Deus. Eu falei, ele usa uma fé, usa versículos para falar coisas que Jesus abomina. Que Jesus fala, não busqueis as coisas desse mundo. Nós cantamos aqui que nós estamos indo e o nosso caminho é para onde? Para o céu.
A palavra de Deus diz, não ajunteis aqui para viver só nas coisas desse mundo. E o que Jesus veio, o que Jesus falou e o que Jesus ensinou vai contra tudo que aquele rapaz falava ali. E ele já tem milhões de seguidores. E sabe por quê? Porque usar a palavra fora do contexto, para usar o seu pretexto, para vender algo, isso já mostra realmente que existe um problema ali. Mas já tem pessoas comprando o livro para fazer o desafio de ouvir quem você realmente é, quem Deus determinou que você é e por que você está vivendo uma vida tão medíocre. Porque tudo isso está aqui, na sua mente. Porque na hora que você ativar a sua mente, você vai ver quão vencedor você é. Isso é sério. E isso tem atingido a nossa igreja, as nossas igrejas, os jovens, os adolescentes, principalmente, a nova geração que chega. E o Aldezir falou aqui, olha, talvez os pais não tenham noção do que os filhos estejam vendo. E eu vou falar para vocês, mesmo a Ana com 6 e o José com 8, mesmo a gente cuidando, policiando a gente o tempo inteiro com horário, a gente tendo um tempo com eles, eles chegam para nós, eles falam cada coisa, que falam, onde vocês viram? Da onde veio isso? É numa propaganda de um desenho. É quando a gente vai no cinema e antes de começar um filme que você escolheu, passa vários trailers de coisas que não são legais. Nós estamos nesse mundo. E se não começarmos a examinar aquilo que nós estamos ouvindo, lendo ou assistindo, nós vamos começar a nos afastar daquilo que é a verdade de Deus, a verdade de Cristo Jesus. E ele continua dizendo, cuidado, examinem-se o que vocês ouvem. E olha o que diz em Mateus 22, 29. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para aquele que é o Espírito da verdade, que nos concedeu o Espírito da verdade, que nos chamou e disse, olha, esse Espírito está com vocês todos os dias. O Espírito Santo de Deus testifica aquilo que é verdade. Amém? E isso é muito maior, é aquilo que está em vocês. E ele continua, olha só que lindo. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Aquilo que está em você é maior do que tudo que tem nesse mundo. Todo poder, toda graça, todo amor. E quando a gente vai lendo e passando para o restante dos versículos, João vem falar do amor. Se resume nisso, de amarmos a Cristo acima de todas as coisas, e quem ama quer estar junto, quer ouvir, quer entender, quer compreender. Amar a Jesus nos leva a querer estar mais perto deles. Olha só, eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos que se alguém tem o Espírito da verdade ou o Espírito do erro. É assim que percebemos quem tem o Espírito da verdade ou quem tem o Espírito do erro. Porque aquele que tem o Espírito da verdade, que está acima de todas as coisas desse mundo, que é maior que tudo que está nesse mundo, ele dirá a você aquilo que é verdade ou mentira. Irmãos, eu atendi um casal em processo de separação, não são cristãos, e a gente ajudando, falando do amor de Deus, e ele falou, olha, eu sinto que eu estou apaixonado, foi Deus que colocou essa outra pessoa na minha vida. Eu nunca senti o que eu senti antes. Eu sei que não pode ser algo meu, é algo de Deus.
Porque assim, eu já não me sentia mais amado. Eu já não tinha mais convencido pelo espírito do erro. E por mais que eu tentasse falar do amor de Deus, da verdade de Deus, era difícil daquela pessoa compreender. Por isso, quando a palavra de Deus diz que somente conhece o amor quem conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso que nós só conhecemos a verdade, o Espírito da verdade, quando Ele habita em nós, quando nós confessamos quem é Cristo. Isso está ficando sério. Cada um entende de Deus aquilo que está, é um sentimento. Mas aqueles que ouvem a Deus, eles ouvem, confessam e recebem aquilo que vem da parte de Deus. Nesse texto, a gente percebe 3 pronomes que são muito enfáticos: vocês, eles e nós. Aqui, quando a gente lê, passa tão despercebido, mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende o que João estava falando. Olha, vocês, eles e nós. Vós, ele vem do grego a palavra umeis, referindo-se a quem estava lendo a carta. Vocês que estão lendo a carta, vocês que estão recebendo a palavra de Deus. Aí, eles, que significa autoi no grego, referindo-se aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que estão no mundo, anunciando os prazeres deste mundo e colocando as pessoas a buscarem cada vez mais os prazeres desse mundo. Mas aí ele fala nós, que do grego é emeis, referindo-se o quê? A si próprio. Aí João está falando, a si próprio. Nós, porém, pertencemos a Deus. E quem conhece a Deus ouve o que vem da parte dele. Sabe por quê? Porque muitos podem dizer, olha, não concordo com nada daquilo que foi dito. Isso daí é uma escolha de cada um. Nem Jesus interferiu quando ele anunciava a palavra. Tinha aqueles que falavam assim, quem não crê, virava as costas e saía. Sabe por quê? Porque o preço da verdade, o preço da cruz e de servir a Cristo não é tão fácil assim. Sabe o que é fácil? Fácil é descansar na graça de Deus, naquele que é poderoso e que nos dá força para todas as coisas que nós temos que passar nesse mundo. Mas permanecer firme nos valores, dirigir a nossa família e a nossa vida na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, tem algo nosso e na participação disso, que é a nossa vida com Deus, é uma autoanálise daquilo que tem influenciado a minha vida. Eu tenho dirigido a minha vida para onde? Quais são os valores que influenciam a minha vida ou as minhas escolhas? João está dizendo, vocês são de Deus, vocês conhecem o Espírito da verdade, eles não podem enganá-los. Não é difícil achar a causa da nossa vitória. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, Deus, o Espírito da verdade, é maior que o diabo e qualquer mentira que esse mundo pode colocar. O espírito do erro que guia este mundo é Satanás. Agora o Espírito Santo é o maior e que por sua iluminação, Deus sendo luz, nós podemos ter certeza que venceremos todo o falso ensino. Mas precisamos entender a palavra de Deus, precisamos conhecer quem é Ele, precisamos colocar a nossa vida, a nossa família sob a direção de Deus. Irmãos, quantas vezes eu recebi palavras ainda muito nova na fé, procurando conhecer mais de Deus. E eu lembro quando José nasceu e ele teve um problema gravíssimo de refluxo. E todos os médicos que a gente procurava tinham que ser particulares. E era muito caro. E o José não conseguia tomar nenhum leite. E ele começou a perder muito peso e com menos de um mês ele já estava na 3ª pneumonia, de leite voltando e entrando no pulmão dele. E a gente, o que nós vamos fazer? E quando a gente conseguiu ir numa médica muito assertiva, ela olhou e falou, olha, ele tem um problema sério,
ele nasceu prematuro e não foi tratado como prematuro, e ele precisa tomar um leite especial. E esse leite custa R$580 uma lata. E dava para 3 dias. E aí eu lembro que o Luiz olhou para a médica assim e falou, se ele não tomar esse leite, ele morre? É coisa de homem, né? Bem prático. Ele já fez uma conta rápida na cabeça dele, né? E aí a médica falou, morre. E aí ele ficou parado, ela falou, olha, existe um processo em São Paulo que é mais fácil, tal. E nós começamos toda essa luta, quem nos acompanhou de perto lembra disso. E eu lembro que várias vezes pessoas nos ajudando, a gente fazendo 1000 coisas, meus parentes, minhas tias de São Paulo mandando leite para cá. E a gente chorando, e eu lembro que eu recebi a visita de uma pessoa muito de Deus, querida, que eu amo. Mas naquele dia a pessoa disse assim, olha, talvez você precise avaliar onde você deixou essa porta aberta para que o seu filho tenha isso. Será que tem alguma coisa que vocês estão fazendo que isso aconteceu? E eu falei, será que aquela palavra vem tão forte? Eu lembro que de imediato eu e o Luiz oramos, falamos, Deus, sabe, o que está de errado? Mostra o que nós fizemos ou falamos, o que nós queremos fechar toda a brecha. E naquela mesma hora, ali chorando, o Espírito Santo, o poder da graça de Deus veio sobre mim de uma forma tão grande, falando, esse Deus não existe. E aí eu abri a palavra de Deus, e ali Deus falou do amor dele, da graça, da misericórdia, da bondade dele. E eu fiquei imaginando quantas vezes eu poderia ter sido um canal de falar algo a uma pessoa que o fizesse duvidar de quem era Deus. Ali eu falei, Deus, a pessoa pode ter dito com muita bondade no coração, mas eu quero receber aquilo que vem da parte do Senhor. E Deus nos abençoou de forma poderosa. O José usou esse leite até 2 anos de idade. Entramos num processo, ganhamos o leite, foi uma bênção, mas eu falo que nesse tempo a gente precisou conhecer muito da graça, do amor e da bondade de Deus. Às vezes a gente precisa voltar para a palavra de Deus para ouvir dele realmente as coisas que ele quer dizer para nós como igreja, como pessoa, como família. Porque senão cada um de nós vamos escolher aquilo que nós estamos ouvindo, quem está falando. Eu gosto mais do pastor tal, eu gosto mais daquele, não gosto desse. A voz dessa menina é enjoada, é chata. O outro é chorão. E nós vamos passar pelo nosso filtro, o filtro das nossas emoções, o filtro daquilo que a gente acha que é correto ou não. Mas o que João está dizendo aqui, agora, é para você fazer uma autoanálise da sua vida, daquilo que você tem escutado. Se a palavra de Deus realmente tem sido a sua maior necessidade. Não estou falando somente de mim, e nem daqueles que falam, anunciam, mas você, aonde você for, você é um anunciador da palavra de Deus, e aquilo que você anuncia precisa estar coerente com o Espírito da verdade. Amém? Essa é a igreja que precisa se levantar para um tempo de luta, de grandes lutas e dificuldades. Esse ano nós começamos o ano, chegamos e fomos fazer um velório de uma amiga de 35 anos. Depois recebemos notícias de vários amigos queridos que estão lutando contra enfermidades severas. E eu falei, Senhor, eu quero experimentar do teu poder, eu quero experimentar da tua fé, eu quero experimentar de ver o Senhor fazendo curas e milagres, amém? Eu preciso crer, eu preciso estar fortalecida, eu preciso anunciar a palavra de Deus, aquele que cura, aquele que testifica, aquele que sara, aquele que restaura.
aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é maior do que qualquer coisa que está nesse mundo, porque Ele está em você. Quem é? Quem quer se encontrar com alguém que é tão poderoso e pode mudar toda a minha vida, a minha família, a direção da minha vida? E João está falando isso para a igreja. Olhem, acordem, cuidado, fiquem alerta, examinem aquilo que vocês têm ouvido, aquilo que vocês têm dado tempo. Isso entra em tudo, em séries, em filmes. Eu falo, olha, mas você começa a ficar muito assim, você começa a ficar chato. Eu vou te falar. Realmente, aquele que for viver uma vida diante de Deus, as coisas desse mundo não vão ser tão legais e não vão parecer legais. Mas nós precisamos entender sobre a direção de quem nós estamos e quem nós queremos agradar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Temos que tomar uma decisão. Temos que fazer essa autoanálise se estamos totalmente sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que já foi nos dado, que habita em nós, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa buscá-lo intensamente para ouvir a voz dEle. Como? E no meu devocional de ontem falava assim, olha, não tem como errar. Aquele que busca ouvir a Deus, Deus se aproxima para falar. E eu falei, Deus, é tudo que eu quero. Se for um pedido nesse ano, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir de uma forma clara, para que eu possa obedecer. Mas eu preciso te ouvir. Então, meus irmãos, aqui João está falando para mim, falou ao meu coração, está falando para nós como igreja. Cuidado com o que vocês têm ouvido, lido e seguido. Lembre-se que vocês estão nesse mundo, mas vocês não são deste mundo. Nós estamos caminhando rumo ao céu. Nós estamos caminhando rumo a encontrar aquele que nos sustenta, que provê todas as coisas, que é fiel, que é amoroso, que é bondoso. Cuidado, não deixa que as coisas façam com que o seu olhar saia do céu. Lembre-se que vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. Cuidado com aquilo que você tem colocado a sua fé. Seja no seu emprego, seja no dinheiro que você tem, seja nos bons lugares ou nos bons médicos. Cuidado com o lugar que você tem depositado a sua fé. Ou até mesmo em você mesmo. Porque se eu acredito que eu posso, eu vou, eu faço, depende de mim. Cuidado onde você tem depositado a sua fé. Não somente avalie quem está te influenciando, mas que tipo de pessoa segue essa influência. Que tipo de pessoa tem escutado aquilo que você escuta? Que tipo de pessoa tem caminhado com aquilo que você vê que é correto na sua vida? E por último, não se esqueça que maior é o que está em você. Amém? Somente a santidade, a fé e o amor podem provar a veracidade da nossa alegação que conhecemos e possuímos a Deus. Somente a santidade, a fé e o amor que nós vivemos pode demonstrar que nós conhecemos a Deus quando ela está baseada em Cristo Jesus, quando nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Ele precisa guiar a sua vida primeiramente para poder guiar a sua família, para você ser influência na vida de outros. Eu quero deixar bem claro, não sou contra as redes sociais,
Eu acho que hoje nós precisamos entender que existe uma geração que, se não for alcançada, se não alcançarmos de formas diferentes, elas pensam diferentes do que muitos de nós aqui. Nós estivemos num congresso no final do ano passado e eles falavam, olha, a Igreja de Cristo precisa tomar cuidado porque ela corre um sério risco de morrer. Por quê? Ela está envelhecendo e os jovens, os adolescentes estão saindo da igreja. Ele falou, olha, a igreja precisa rever a forma de comunicar, não os valores que comunicam, mas a forma de comunicar. Essas crianças estão nascendo numa geração que antes, para mudar de uma geração para outra, mudavam em 10 anos. A geração X para a geração Y se passaram 10 anos. A geração Y para a geração Z se passaram 5 anos. E agora, a cada 2 anos, se muda uma geração. A geração alfa, a geração que está chegando. Meu filho estudou o computador. Ele nem teve acesso, ele estudou como chamava aquela base do computador? CPU. Ele estudou o que era CPU, ele estudou o que era o teclado e o mouse. A minha filha Ana nem estudou mais isso. Eles já estão estudando no tablet. Na lista de material vem o fone, porque eles pesquisam e fazem o trabalho ali, no tablet. É a geração. Eu não sou contra como nós temos que comunicar, mas nós precisamos examinar todas as coisas. Todas as coisas precisam passar pelas palavras e pelos valores de Deus. Amém? Aí está um desafio para nós. Sabe por quê? Nessa palestra foi uma bênção. E ele dizia assim, a geração nova consegue influenciar a antiga. Porque, por exemplo, quantos papais e avós não têm Instagram e Facebook? Aqui, quantas pessoas têm Instagram e Facebook? É ou não? Uau! Olha que bênção! E o que eles falaram? Mas a nossa geração, a geração X, a geração mais antiga, nem sempre consegue influenciar a Z. Porque vai falar, nem é mais assim, nem é desse jeito. Gente, isso é tão real que às vezes eu vou estudar com os meus filhos e eles olham para mim, mãe, não é desse jeito que a professora ensina. Quem já passou por isso? Eu falei, meu Deus, por quê? Porque é verdade, muda a forma de se comunicar. Mas a verdade da palavra de Deus não muda. Não muda, amém, irmãos? Ela é única, ela vai nos pautar para a eternidade. Então, examinem a sua vida, examinem aquilo que vocês têm escutado. Olhem para o tempo que vocês têm tido com o Espírito Santo e deixe que Ele traga a verdade sobre cada um de vocês. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. A Tua presença que é doce, a Tua presença que nos atrai. A Tua bondade que nos alegra e a Tua verdade que nos vivifica. Pai, quantos daqui dos meus irmãos, eu falo por mim, temos mais de uma Bíblia dentro de casa. Nós gostamos às vezes da capa ou dos comentários e nós compramos aquela Bíblia. Mas quantos de nós já experimentamos, ó Deus, ler a palavra de capa a capa e deixar com que essa palavra se torne vida e direção sobre a nossa vida? Pai, queremos sim estarmos sob nova direção, mas para isso, ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor tem para nós. E como igreja aqui, Pai, cada um dos meus irmãos, aqueles que teriam muitas experiências e testemunhos para contar, de viver uma vida na Tua palavra, nós ouviríamos tantas bênçãos. Mas nós queremos, Pai, dizer que não importa o tempo, nem a idade, onde estamos, nós queremos continuar Te ouvindo até o fim, até o dia que ouviremos o Senhor. Servo bom e justo, seja bem-vindo à casa do Senhor.
Não nos deixe, Pai, errar o caminho, não nos deixe parar no caminho. Não desista. Nos atraia para a Tua presença, nos atraia para a Tua palavra. Pai, que essa palavra, assim como João escreveu aos amados, aos filhinhos com tanto amor, que cada um aqui possa receber do Senhor, do Teu amor, e dizendo: filhos, o que está em você é muito maior do que está no mundo. E que essa verdade, Pai, fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, fortaleça a nossa fé em Ti e nos traga para um novo tempo de relacionamento com o Teu Espírito. Nós oramos, Papai, sabendo que ainda é pouco, mas pedindo que o Teu Espírito interceda por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você foi abençoado, aplauda o seu Senhor, aquele que tem, que é, que sempre será o Espírito da verdade em nós. Deus abençoe vocês.